com a nossa transmissão em vivo. Pessoal, eu estou aqui para fazer essa transmissão ao vivo. Eu tentei fazer ali uns shorts e tal, uns reels, mas é um formato que não me agrada muito porque, sei lá, é uma coisa assim que a gente precisa condensar muita informação e é necessário que a gente fale muito a respeito disso. Na verdade, é um conteúdo, uma pauta que eu vinha abordando com muita frequência no início do canal, porque era justamente esse início muito, digamos, sem muita solidez, principalmente para a língua vêneta, para a cultura vêneta no Brasil, que se fez muito necessário isso, né? Os primeiros inscritos, as primeiras pessoas que começaram a vir para o canal, para o Língua Amare, a curtir, eram pessoas que tinham muitas dúvidas em relação, por exemplo, ao Vêneto e Italiano, o que realmente significava isso, porque sempre foi uma questão um pouco assim, digamos, muito evasiva, né? Uma questão muito estranha para a maior parte das pessoas. As pessoas aqui no Rio Grande do Sul, elas não entendem muito bem o que significa esse Italiano, e as pessoas fora do sul do Brasil, às vezes também não entendem ou entendem errado o que significa isso. Vamos lá, eu vou tentar resolver isso pelo menos do modo mais breve possível que eu consiga. Por que eu comecei, né? Por que eu reativei essa discussão entre língua vêneta e italiano? Simplesmente porque teve uma pessoa, né, que queria estudar aí língua vêneta, se inscrever no curso de língua vêneta, inclusive ele vai começar no curso, era uma pessoa de São Paulo e, portanto, era uma pessoa bem fora aqui do nosso contexto, aqui do Rio Grande do Sul. Então ele me pediu, mas o senhor ensina o quê? Ensina a língua vêneta ou ensina o italiano? E aí, claro, enfim, é uma pergunta muito salutar, e aí eu me dei conta que eu preciso novamente falar um pouco mais sobre isso aqui no canal, renovar essa discussão, porque como eu falei para vocês, é uma discussão já bem antiga do canal. O canal já tem quase 700 vídeos, é uma discussão que está lá nos primeiros vídeos, e eu percebo que muitas pessoas que começam a seguir, né, o canal agora, talvez elas ainda tenham dúvidas sobre isso, e é óbvio que a pessoa não é obrigada a assistir os vídeos lá do início, nem eu, quando assino ou me inscrevo, né, num novo canal, eu vou lá e vejo os vídeos do início. Então, eu já agradeço pela pergunta, porque eu percebo assim que existe um pouco dessa falta, da minha falta, né, de comentar um pouco mais sobre isso. É claro, aqui a gente não vai ser, enfim, abusivo de certo modo de atacar as pessoas nem nada, mas eu gostaria de esclarecer duas coisas. Língua vêneta e italiano. Bem, olha só, a língua vêneta, quando a gente for falar, eu prezo muito pelo tradicionalismo, né, pela tradição. Portanto, a nossa tradição como vênetos, nós somos um povo de séculos, né? Um povo de séculos. Então, eu sempre vi muito uma questão um pouco delicada, a gente trocar o nome da nossa língua e, por consequência, também acabar trocando o nome da nossa gente, né? O nome do nosso povo, de tal maneira que nós passemos a não reconhecer mais quem nós somos. É por isso que eu sempre fui um pouco avesso a essa questão de chamar, principalmente, antes de tudo, né, chamar a língua vêneta, ou seja, a língua que a gente também fala aqui no Rio Grande do Sul, chamar essa língua de italiano. Em primeiro lugar, é claro, né, já nos princípios dos meus estudos de língua vêneta, alguns anos atrás, eu percebi que a palavra italiano, o termo italiano, era um termo que vinha da língua vêneta e que eles utilizam para falar italiano, né? A palavra italiano significa não, a palavra italiano é dita em língua vêneta italiano, porque a língua vêneta tem um fenômeno que é típico das línguas neolatinas, ok? Que corta a última vogal masculina, mas muitas vezes a primeira também. Foi o que aconteceu ali nessa questão da palavra italiano, que em vêneto fica italiano. Porém, vocês precisam observar que isso não significa, não é que o vêneto é um dialeto do italiano e então ele simplesmente cortou essas duas letras aqui. Não, isso já passou assim, a língua vêneta já foi criada desse modo por meio do latim. Okay? Por meio do latim. Os fenômenos foram acontecendo de modo natural, assim como no português. Então a gente só faz essa comparação do vêneto com o italiano para vocês entenderem um pouco melhor, e com o português também, né? A gente pode fazer essa comparação.
E assim sendo, né, a gente já pega o primeiro aspecto. Poxa, se a gente for mudar o nome da nossa língua, automaticamente vocês sabem que o nome da língua, tradicionalmente, né, na cultura humana, aí eu já digo a cultura humana de todos os povos, o nome das línguas geralmente é o gentílico, né, é o nome do povo. Então, vocês percebam que há um agravamento muito sério quando a gente pega e muda o nome da língua. Quando a gente começa a falar, por exemplo, aqui as pessoas dizem, tal, eu falo italiano, mi son italiano, né? Noi siamo italiani. Por mais que tenha inventado aí algumas teorias em torno disso, das pessoas que defendem, né, essa questão aqui de chamar a língua de italiano, de se chamarem de italiani, dizendo que não significa italiano, não significa que nós estamos falando que somos italianos, a gente sabe que sim, nós aqui sabemos que sim, porque a gente convive com pessoas aqui, né, no sul do Brasil, e a gente vê que o povo leigo, né, o povo que não se aprofunda nisso, eles realmente acham que o vêneto que eles falam, que a família fala, é o italiano, né, o italiano que é falado hoje na Itália. Muitos acham que sim. Até mesmo dentro da minha família, aí, parentes e tal, eles geralmente falam em português. Agora vamos falar em italiano. Então eles não têm esse conhecimento claro do que é, se é uma outra língua ou não, né? A partir desse momento se faz muito mais necessário que a gente traga essa questão aqui, esse debate entre língua vêneta e italiano, porque a gente precisa ensinar as pessoas que não, eles não estão falando italiano, eles estão falando uma língua que é uma língua que a gente sabe que é uma língua milenar, cheia de história. Vocês podem vasculhar o canal, a gente já aborda praticamente todos os dias a história dos vênetos, da língua vêneta. Obviamente que essa história milenar dos vênetos foi feita com a nossa língua, né? Então, todos os dias a gente aborda aqui essa história aqui da língua vêneta. Então, em primeiro lugar, é ruim a gente mudar o nome da língua, porque vai estar mudando o nome do povo. Ao mudar o nome do povo, a gente corta a nossa ligação com a história. Cortando a nossa ligação com a história, estamos inventando outra coisa. A partir do momento em que inventamos outra coisa, não temos mais passado, não? Nosso passado, como eu já falei algumas vezes para vocês, não é de 130, 150 anos atrás, é um passado que começa lá, pelo menos com um registro há 3.500 anos atrás, que eu estou me referindo dos vênetos antigos, né, que chegam lá na Península Itálica, e depois, obviamente, a gente tem um registro muito mais apurado quando inicia, óbvio, o Império Romano, com toda a sua burocracia e os seus registros, e também depois com a Sereníssima República de Veneza, né, com a maior parte da história registrada dos vênetos ali na Sereníssima, 1.100 anos, né, história independente, e assim também hoje em dia. Basicamente, essa é a questão. Mas, Fernando, não tem diferença nenhuma? A única diferença que existe é que sim, a gente não pode negar que, por exemplo, ao passar dos anos, né, as pessoas que falavam vêneto aqui no sul do Brasil, elas não tiveram mais esse aprofundamento na língua. Tivemos algumas proibições de Estado, com Getúlio Vargas, por exemplo, e claro que a escola e todo o meio, né, ele começou a ser em português. A partir desse momento em que você fala uma outra língua e uma língua de Estado começa a invadir, né? Invadir, digamos, a rodear, né, os seus falantes, essas pessoas elas vão ter os termos, muitos termos que começam a surgir. Por exemplo, eu vou citar para vocês, hoje em dia a gente tem termos de informática, termos de inteligência artificial e assim por diante. Essas palavras acabam não sendo mais renovadas nessa língua de imigração, nessa língua de contexto que veio de fora, né? E as pessoas estão sendo inundadas pela língua do Estado. E a partir desse momento, é claro, é muito óbvio que eles não têm uma referência eles não tinham essa referência de como chamar essas coisas novas em vêneto. E aqui a gente não está falando, óbvio, naquele tempo de tecnologia de hoje, tecnologia da informação, a gente está falando de geladeira, tá? De coisas simples, coisas básicas para hoje nós, né? Geladeira, fogão, essas coisas que não existiam em 1880, pessoal. Então, é óbvio que uma série de eletrônicos e coisas que surgiram depois aí, eles acabaram pegando do português, assim como muitas palavras que eles não sabiam em vêneto, palavras que eram palavras que
não eram utilizadas pelos camponeses, porque vamos lembrar que eles eram, na sua grande maioria, colonos. Então, haviam muitas palavras que os colonos, que eram pessoas humildes, não utilizavam. E, vindo numa outra realidade, num outro contexto, né, essas palavras começaram a se tornar realidade, eles começaram a pegar isso do próprio português. Assim como ainda hoje as pessoas mais velhas fazem, por exemplo, existem muitos contextos, vamos lá, vamos falar sobre política. As pessoas acabam não sabendo falar sobre política porque nunca ouviram, por exemplo, uma televisão em Vêneto falando sobre política, né? Um rádio falando sobre política, nunca leram um jornal em Vêneto falando sobre política. Então as pessoas descambam para o português ou fazem misturas. Elas têm uma base vêneta e começam a colocar palavras que elas não sabem em português. É isso daqui que eles defendem que seria uma nova língua, mas não é, né? É apenas o vêneto sendo, digamos, contaminado pelo próprio português, que é o que acontece ainda hoje, acontece também na Itália, né? O vêneto sendo contaminado pelo italiano, a gente tem que ter isso bem fixo, mas não é por isso que eles mudaram o nome lá, né? Deixaram de chamar de Vêneto e inventaram outro nome, como foi feito aqui. Então, basicamente é isso, pessoal. Aquilo que eles chamam de italiano hoje aqui é um vêneto que, digamos que, ele seria um sintoma de extinção da língua vêneta, porque se não fosse isso, as gerações mais novas todas falariam. Se fosse uma evolução, entre aspas, da língua, todas as pessoas falariam. Não era uma evolução. Era a língua sendo consumida por outra língua, né? Sendo assimilada por outra língua. Então, a partir desse momento aqui, a gente vê que todo mundo já fala português e apenas as pessoas mais velhas é que falam ainda alguma coisa de vêneto aqui no sul do Brasil, na sua grande maioria, né? A sua grande maioria, eu estou falando. Não estou falando de exceções. Enquanto não. Quando eu digo que eu ensino língua vêneta, eu estou não só falando sobre a língua, é claro que quando eu ensino língua vêneta quer dizer que eu ensino a língua na sua integralidade, tá? Eu ensino o vocabulário inteiro da língua vêneta. Eu não vou pegar uma palavra em português ou uma palavra em italiano para ensinar para vocês. É por isso que eu digo, eu ensino língua vêneta, a língua dos vênetos 100%. Eu me recuso em pegar outras palavras do português, do italiano para ensinar, porque não é isso. A gente precisa manter, né, a nossa língua, assim como a gente precisa manter outras coisas, como o nome da língua e o nome do nosso povo, para a gente ter conexão com a nossa história, para a gente saber quem nós somos, enfim, né, de onde viemos e para onde vamos, né, aquela coisa meio clichê, mas que na verdade é a verdade, né? E aí, a partir disso daqui, eu já consigo me encaminhar um pouco para o final dessa nossa live aqui. Eu não queria que ela fosse longa também, sim, existe essa importância de a gente ensinar o vêneto na sua integralidade, ensinar que a gente fala a língua vêneta, e não simplesmente a gente ficar criando outras coisas, né? Porque existem essas associações, né, enfim, italianas, ou associações do italiano, que realmente eles estão criando, eles querem criar, é por vontade própria, eles manifestam isso em cartas, que eles querem se distanciar, separar, né, dos vênetos, apesar deles terem origem vêneta, que é uma coisa muito estranha, mas eles querem se separar dos vênetos e eles não querem assumir que falam vêneto, apesar de qualquer vêneto escutando diga, isso aqui é vêneto, isso aqui é vêneto. Então, não existe palavras de outras línguas dentro, por exemplo, de outras línguas da Itália ali dentro, né, os dialetos, não existe friulano, não existe bergamasco, esse tipo de coisa, até mesmo porque já foi comprovado isso, né, já foi comprovado academicamente, fazendo estudos de textos de autores de vêneto brasileiro, o vêneto que é falado aqui, eles deixaram livros, então a gente já fez, não só eu, mas como outros autores, autores da Itália também já fizeram aprofundamento nesses estudos e viram que não existem outras palavras a não ser aquelas que são palavras vênetas ou venetizações do próprio português. Hoje em dia, vamos adicionar
palavras italianas, né? Cada vez mais eles misturam mais palavras italianas, porque são pessoas que vão lá, fazem um curso de italiano, ou pessoas que pela facilidade de um dicionário online, alguma coisa assim, elas não sabem como falar em Vêneto, então elas vão lá e pegam do próprio italiano. Claro, isso aqui não pessoas aqui, a vovó, o nono, a nona, isso aqui não acontece por essas pessoas, né, de pegar do próprio italiano, mas acontece sim, geralmente por essas associações, né, que eles querem fazer uma renovação. Então, para agora finalizar de verdade, essa é a importância da gente manter, né, o nome da nossa língua, e a nossa língua ela reflete o povo. A partir do momento que a gente não chama mais de Vêneto, a gente vai estar chamando de um outro nome, e daqui a pouco a gente vai estar se referindo, né, a nós mesmos como um outro povo sem história e sem nada. Tanto que a gente vê que essas associações de italiano, ou associações italianas, elas não falam nada sobre Sereníssima República de Veneza, elas não falam nada do passado dos vênetos, né? E mal utilizam a bandeira dos vênetos, eles utilizam a bandeira italiana. Portanto, aqui é o problema que eu enxergo, e é por isso que eu prefiro ficar com a tradição. Tá bom, pessoal? Então, explicado um pouco, claro, a gente pode fazer outros vídeos para falar um pouco mais sobre isso, mas eu quis retomar um pouco essa discussão, pelo menos nesses breves minutos, esses 16, 17 minutos que eu estive aqui com vocês. Tchau, tchau. Strucon.